Professor Sabiniano Araújo Rodrigues está à frente da direção do Campus Santa Rita desde o início de seu processo de implantação, em 2014. Seu depoimento faz parte do projeto Memórias da História, Política e Administração Educacional na implantação do UFPB Campus Santa Rita 2014-2022. Na entrevista, o professor Sabiniano nos fala de seus projetos, dificuldades e realizações à frente da Direção-Geral do Campus Santa Rita do IFPB. Bom, lá na década de 80, né, final da década de 70, começo da década de 80, eu estudava num colégio particular aqui de João Pessoa, mas assim, eu tinha uma ansiedade, uma inquietação de querer ter uma profissão, começar a ter meu dinheiro, né, não querer ter que pedir tudo que eu tinha, porque na época eu só tinha minha mãe cuidando de nós três irmãos, e meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade, então assim, eu tinha aquela inquietação de querer ter uma profissão. Então eu soube que existia a escola técnica lá naquele tempo, me dirigi ao campus Jaguaribe, só tinha lá escola técnica, né? Me inscrevi no processo de seleção e saí da escola particular que eu estudava e fiz o curso técnico em eletrotécnica, curso técnico integrado de 3 anos naquela época. E aí foi quando eu comecei a definir meu futuro na área de engenharia elétrica, né? Então eu fiz o curso técnico de eletrotécnica, logo depois eu fiz o concurso, o vestibular para engenharia elétrica em Campina Grande, fui morar em Campina Grande, passei 5 anos fazendo engenharia elétrica, mas lá na universidade eu já tinha conhecimento de eletrotécnica como técnico, já fazia alguns projetos, né? Já ganhava algum dinheiro já gerado do meu curso técnico, e me ajudou bastante também no próprio curso de engenharia elétrica. Por quê? Porque a gente, quando chegava na universidade, quem veio da escola técnica tinha uma vivência de laboratório melhor do que quem tinha vindo de uma escola de ensino médio normal. E a partir daí, terminei o curso de engenharia elétrica, ainda trabalhei alguns anos em uma empresa de Recife, né, em Pernambuco, que prestava serviço às usinas de cana-de-açúcar. E aí, eu trabalhei uns 2 anos e pouco, e aí entrei no mestrado em João Pessoa, né, no mestrado em engenharia biomédica. E aí, quando eu estava fazendo esse mestrado, eu soube que tinha um concurso para a Escola Técnica Federal de Sergipe, né? Teve também da Escola Técnica Federal da Paraíba. Aí eu fiz os dois, né? E não fui selecionado na Escola Técnica Federal da Paraíba, mas fui selecionado na Escola Técnica Federal de Sergipe e fui para Aracaju. Isso se deu no ano de 93. O concurso acho que foi em 92, em 93 eu fui convocado para assumir o cargo de professor lá na área de eletrônica. E na universidade, apesar de eu ter feito o curso técnico de eletrotécnica na escola técnica, eu fiz a parte de eletrônica. Na época, em Campina Grande, o curso de engenharia elétrica tinha eletrotécnica ou eletrônica. Eu fiz eletrônica. Então, fui selecionado para professor da Escola Técnica Federal de Sergipe em 93, como professor da área de eletrônica. Fui morar em Aracaju, cidade muito boa, muito parecida com João Pessoa. Morei 3 anos lá em Aracaju. E quando foi em 95, por motivo de saúde da minha mãe, eu solicitei transferência para a Escola Técnica Federal da Paraíba, né? Só tinha o campus, na época acho que já tinha o campus de Cajazeiras, mas eu vim para o campus João Pessoa. E aí em 95, eu me lembro muito bem a data, 15 de dezembro de 95, eu fui transferido, não foi nem redistribuído. Naquela época tinha uma transferência que não precisava trocar o código de vaga, era só ia o professor e a instituição de destino não precisava dar um código para a instituição de origem. Então eu me transferi para a Escola Técnica Federal da Paraíba. Bom, naquela época a gente não tinha curso superior, era escola técnica, a gente tinha uma grande coordenação de eletrônica e tinha uma grande coordenação de eletrotécnica que trabalhava em conjunto, e depois foram criando as outras áreas, telecomunicações, automação, aí criou-se o Cefet na década de 90, né? 98, 99, e foi quando a gente teve possibilidade de
ter os cursos superiores. E aí eu fui professor da primeira turma do curso de telemática, foi o primeiro curso superior do Cefet-PB, né? Do Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba. Bom, e aí o Cefet, e aí eu já tinha mestrado, eu tinha terminado o mestrado em 94, e assim, tinha os convites, as possibilidades, a gente publicava alguns artigos na área da eletrônica e teve o convite para fazer o doutorado. E aí eu fui para Campina Grande em 2006, começar um doutorado na área de microeletrônica. Então, de 2006 a 2010, eu fiquei afastado totalmente das atividades de sala de aula, né, justamente para fazer o doutorado em Engenharia Elétrica na área de microeletrônica lá na UFCG, na Universidade Federal de Campina Grande. Em 2008 apareceu a possibilidade de eu ir para a França, fazer um período de cotutela, que chama, quando você tem orientação tanto da Universidade do exterior quanto da Universidade do Brasil. E aí eu fui, passei um ano e meio, 18 meses, em Paris, na Université Pierre-Marie Curie, né, Paris 6. Fiz um pedaço do meu doutorado, né, que deu uma grande alavancada no meu projeto de tese. E aí, em 2010, eu retorno para já a IFPB, porque de 2006 a 2010 houve a transformação do Cefet em Instituto Federal, que foi em 2008, né, com a Lei 11.892, né, do primeiro governo Lula. E aí, quando eu retorno, em 2010, já encontro o Instituto Federal da Paraíba e volto para dar aula no curso de bacharelado em Engenharia Elétrica. Né? Eu peguei uma disciplina, acho que no 10º período do curso, que era justamente na área de microeletrônica, que era a área que eu tinha feito o meu doutorado. E aí, em 2010, depois a gente conhecer outras instituições de ensino, tal, a gente vê que o Instituto Federal precisava também de algumas mudanças, algumas melhoras, né? E aí eu comecei a me interessar também pela questão da política, da gestão, né? E aí eu me lembro que em 2014 eu fui candidato a diretor-geral do campus João Pessoa, né? Eram 3 candidatos, eu, o professor Neil e a professora Vânia. E aí, assim, essa possibilidade surgiu de inquietação minha e algumas pessoas que me apoiavam, né? Dizer assim, não, a gente precisa, já que a gente tem algumas mudanças a sugerir, então a gente precisa, né, colocar o nome e ter um candidato para apresentar proposta, até para levar para os debates, né, para melhoramento da instituição como um todo. E aí, em 2014, a gente foi candidato a diretor-geral. O professor Neilo, na época, ganhou no primeiro turno e a gente não tinha feito nenhum acordo com nenhum reitor, porque na época também foi a eleição para reitor. A segunda eleição para reitor. Em 2010 teve a primeira eleição com o reitor, né, que o professor João Batista foi reconduzido ao cargo, e em 2014 ele não podia ser mais candidato, então ele teve uma eleição de reitor e tinham 4 candidatos. E aí, no primeiro turno, a gente não tinha feito nenhum acordo com nenhum candidato. E no segundo turno, quando ficou o professor Joabs e o professor de Cássio, o professor Joabs era ex-diretor do campus João Pessoa, que a gente tinha sido candidato justamente de oposição. Não fazia sentido a gente, apesar de o professor Joabs ser um colega da área, lá, oriundo lá da grande coordenação de eletrônica, lá da década de 90, aí a gente fez um acordo de apoio, né, em cima de propostas, né. Eu acredito que as minhas propostas para o campo João Pessoa, o professor Nicásio tomou conhecimento e me chamou para conversar, disse que a maioria das propostas ele concordava, era um programa bom, que ele gostaria de contar com o meu apoio no segundo turno. E aí, no segundo turno, eu fiz campanha para o professor Nicásio, né? Consegui ajudar um pouco lá no campo João Pessoa, né, com alguns votos para o professor Nicásio, e a disputa foi muito acirrada, mas o professor Nicásio obteve sucesso e foi eleito reitor. A partir daí, né, na própria montagem da equipe de gestão, aí ele me convidou para, né, ser o assessor de implantação aqui do Campus Santa Rita. E aí mostrou que a gente não tinha nada praticamente, né,
tinha só a autorização de começar a implantação do campus, mas não tinha prédio, não tinha nenhum servidor. E a gente chegou aqui em Santa Rita em 2014, em agosto de 2014. Tinha uma ONG, né? A ONG Daniel Comboni, que funcionava, né? Porque eu acho que ela hoje não está mais funcionando, lá em Tibiri. E a gente tinha 3 salas lotadas de equipamentos do IFPB, mobiliário, computadores. E a gente chegou lá, tinha essas 3 salas e não tinha era uma sala cedida pela prefeitura para o campus do IFPB de Santa Rita, mas não tinha nenhum contrato de aluguel entre essa ONG e o IFPB. E nem entre essa ONG e a prefeitura. Então, assim, estava lá os materiais, mas então a gente fez todo um levantamento do que tinha lá, entramos em contato com a prefeitura, formalizamos, tanto é que a gente chegou lá em agosto de 2014, a gente só conseguiu fazer esse contrato de locação das salas para o IFPB em outubro de 2014. Então, a partir daí, a gente conseguiu formalizar o uso de 9 salas dessa fundação, né? E aí conseguimos começar a receber os servidores. Aí chegaram os técnicos administrativos, os docentes, e em 2015, no começo, a gente executou os primeiros cursos, que foram 2 cursos do Pronatec, do campus Santa Rita. Foi o curso de Agente de Desenvolvimento Cooperativista e Cuidador de Idoso, né? Cuidados de Idosos, hoje que chama, mas antigamente era Cuidador de Idosos. Então, ele executou no começo de 2015 esses 2 cursos do Pronatec. Em 2015 foi quando chegou o grosso dos servidores do campus. E aí a gente começou a planejar os nossos cursos regulares, que foram os integrados, os 2 cursos integrados que a gente tem até hoje. Então, curso técnico integrado em informática e curso técnico integrado em meio ambiente. Nessa época eu contei muito com a ajuda de Chico, Francisco, que a gente chama Chico da Gráfica, que é chamado lá no Campo João Pessoa, Francisco Antônio Borges de Moura, e do professor Nonato, Raimundo Nonato. Nonato já é falecido, mas foi quem começou a nos ajudar na montagem dos cursos, né? Então, contava com o Chico na parte administrativa e contava com o Nonato na parte de ensino. E a gente... Bom, a partir daí, a gente mudou de sede, né? Em 2017, a gente mudou de sede para o CAIC, porque já não comportava aquelas 9 salas da Fundação Daniel Comboni, já não comportava mais as turmas, que a gente já estava com 2 cursos, já ia para o 3º ano dos cursos, não comportava. Ficamos no CAIC até 2019. Em 2019 a gente conseguiu inaugurar o nosso prédio definitivo e hoje estamos aqui, né, desde 2019. Tivemos a pandemia pelo meio, mas... e tivemos em 2022, foi 2022, a primeira eleição, né? Porque até 2022 eu era um diretor indicado pela reitoria. Mas em 2022, porque a legislação pede que a partir de 5 anos o campus pode fazer suas eleições. Só que em 5 anos a gente se transformou em campus em 9 de maio de 2016. Então faria 5 anos em 9 de maio de 2021. Mas aí o reitor preferiu, quem ainda era o professor Nicasso, preferiu fazer uma eleição conjunta de reitores e todos os diretores, quem tinha condições de ter eleição, em 2022. E a partir de 2022 a gente foi candidato único aqui no campus e fomos eleitos. Então o primeiro mandato de eleito, né, de eleição aqui no campus Santa Rita. Então essa é a minha trajetória até chegar aqui esses dias atuais. Esse convite, na época partiu, assim, o professor Nicásio, ele praticamente a eleição deixou a instituição dividida, que foi 50, se eu não me engano, 51,5% de voto para o professor Nicásio e 49,5% para o professor Joabson. Então, a dificuldade existia de formar uma equipe. Como a gente tinha sido um apoiador forte, né, na campanha, principalmente no segundo turno, no primeiro turno não, mas no segundo turno. Então, assim, desde o começo, o professor Nicásio queria contar com a gente na gestão, seja fosse numa pró-reitoria ou fosse numa direção de campus.
E aí, na época, a gente tinha um grupo lá na eletrônica, né, que a gente sempre foi um grupo muito atuante. Tanto é que em outras eleições a gente não tinha candidato, por exemplo, em 2002, se eu não estou enganado, a gente apoiou o professor Paulo de Tarso. Então tinha um grupo que era um pouco independente, que tinha uma ideia um pouco independente. Então, por exemplo, constava desse grupo o professor Alessio, né, o professor Hilton, o professor Jaildo. Então, assim, a gente, nessa época, quando o professor Nicasso ganhou, esse grupo, né, principalmente, o professor Jaildo já não estava mais, mas estava o professor Alessio, o professor Hilton, a gente se reuniu e disse assim, a gente pode contribuir, principalmente se for num campus, porque no campus a gente aprende todo o processo, seja um processo de trabalhar com os servidores, trabalhar com a parte administrativa, trabalhar a gestão em si, né? E a pró-reitoria fica muito, vamos dizer assim, reduzida àquele tema da a pró-reitoria de ensino trabalha mais com ensino, se for administração, trabalha mais com administração. E no campus você consegue trafegar por todas as áreas. Então a gente, quando o professor Nicasso nos convidou para fazer parte da gestão, a gente disse, olha, a gente prefere que seja um campus, né? E aí o professor Alessio foi muito importante aí nessa orientação, na época ele estava em Brasília, na CETEC, ele disse, olha, é melhor um campus do que uma pró-reitoria. Né? Mas isso aqui era assim, a gente, todo jeito a gente ia participar da gestão, mas aí, como já era do campus João Pessoa, não fazia sentido a gente ir lá no campus lá do interior, né? Era muito longe, aí foi oferecido a implantação do campus Santa Rita. E aí, porque está até hoje, e aí é uma questão de atuação, né? Assim, a gente sempre trabalhou muito alinhado com a reitoria, não na questão de submissão, mas sempre na questão da troca de informação, nas sugestões, nas mudanças, nas experiências novas. Né? A gente teve várias experiências que o Campo Santa Rita fez que outros campi não tinham feito. Né? Por exemplo, a gente começou a construir o nosso NAPNE, né? Nosso Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas, lá atrás, divulgar entre a comunidade surda, nossos cursos. Então, foram os trabalhos que a gente começou que não existiam nos campos. E essa sempre em parceria com a reitoria. Né? Então, assim, a reitoria estava sempre em sintonia com o que acontecia no Campo Santa Rita, inclusive com os problemas, que tivemos problemas também durante esse tempo. Então, acho que por isso que foi implantando. Para você ter uma ideia, dos 5 ou 6 diretores que começaram em campos de implantação na época, acho que só tem 2 hoje ainda na gestão, que sou eu e o professor Ridelso, lá de Itaporanga, que também foi outro que a gente trocava muita informação, um companheiro também, um grande amigo. Eu vejo que não existe separação, a coisa é muito interligada. Então, a parte política você tem que estar em contato com todas as outras unidades, né? Porque muitas vezes você, vamos dizer assim, você disponibiliza orçamento, ou então você solicita orçamento de outra unidade, você troca experiências, né? Você troca inclusive servidores nossos já foram fazer serviço em outras instituições, em outros campos do IFPB. Então essa parte política você tem que primeiro estar entrosado com todos os diretores e em sintonia com a reitoria, porque o que a reitoria mais faz é encaminhar, né, as nossas atuações na ponta, que é em cada campus. Então, o que a reitoria faz é pensar em soluções para os problemas que acontecem no campus. Né? Então, você tem que estar sintonizado para que a solução que seja proposta lá em cima seja realmente aplicável e eficaz na ponta. Então, essa ligação tem que ter. E fazer com que toda a comunidade tenha um sentimento de pertencimento ao processo. Então, não vejo como separar o pedagógico do administrativo. Por quê? Porque para que o professor possa dar uma boa aula, ele tem que estar lá com a sala funcionando, limpa, o quadro da melhor qualidade, a caneta funcionando, novinha, o ar-condicionado funcionando, o aluno com o fardamento. Então, isso aí depende tudo praticamente do administrativo. É quem faz a aquisição, é quem contrata o pessoal de apoio, é quem realiza os processos de manutenção dos equipamentos nossos. Então, assim, todo mundo, então, todo mundo é importante no processo. Então, a grande missão que eu vejo que eu tento fazer todo dia aqui no campus é que todo mundo tenha esse sentimento de pertencimento, que ninguém é mais importante do que o outro. Na sala de aula, o professor está lá,
A pessoa pode falar, o professor é a coisa mais importante, mas para o professor estar lá desempenhando a função dele, tem várias pessoas que estão trabalhando nos bastidores para que a coisa aconteça da melhor forma possível. Então, assim, a gente tem que dar esse valor. Então, a gente procura fazer. E aí eu procuro, lógico, a gente quando começa a assumir uma função de gestão, a gente não tem essa experiência de vivência, né? E com os anos você vai aprendendo. Então, você vai, sei lá, convidando, né? Encantando, convocando, né, chamando aquele servidor para fazer parte do processo e ele se sentir dono também, pessoa importante do processo. Então, acho que isso é para juntar todas as áreas do pedagógico. Agora, aí a parte do ensino, da parte de sala de aula, a gente vai conversando, existem as direções para isso, diretoria administrativa, diretoria de ensino, que a gente vai tentando melhorar, fazer com que a gente recebe docentes, como o Campo Santa Rita faz parte da Grande João Pessoa, a gente recebe docentes principalmente com já alguma experiência de outras unidades. Mas, apesar de todos os campos serem do mesmo instituto, do Instituto Federal da Paraíba, mas as experiências e as formas de trabalhar são diferentes. Picuí é diferente de Monteiro, diferente de Guarabira, que é diferente de Santa Rita, que é diferente de João Pessoa, que é diferente de Cabedelo. Então, assim, a gente precisa criar a nossa unidade no Campo Santa Rita. Então, a gente começa a trabalhar também essa parte do pedagógico, da integração, parte técnica com parte de formação geral, né? Com a importância de todas as disciplinas, que não tem uma mais importante do que a outra. Então, assim, graças a Deus, as pessoas que eu trabalhei, né, tanto na área administrativa quanto no ensino, a gente consegue convergir nessa ideia de fazer um processo realmente de integração. Então, a minha luta ainda continua sendo essa. Cada vez mais a gente integrar. Em 2006, ainda na época do Cefet, né, existiu a necessidade de se criar mais uma unidade na Grande João Pessoa pela sua densidade populacional. E na época o Cabedelo foi contemplado com Campos e Santa Rita não, mas já tinha essa, essa necessidade, né, essa conscientização que Santa Rita precisaria. E na época, eu vou ser sincero, que eu não estava acompanhando todo esse processo de expansão, porque eu tinha acabado de voltar do doutorado, né, como eu disse a você, em 2010, mas assim, o professor Ridelcio e o professor Jimmy faziam parte de uma comissão de análise das localizações da expansão, que era a expansão 3 na época, e Santa Rita estava bem cotada e tinha um movimento, né, político aqui em Santa Rita, que se eu não me engano o nome era Eu Amo Santa Rita, que era o IFPB, que já existia uma dificuldade de relacionamento na época entre a reitoria e a prefeitura em relação à definição da localização do terreno, mas já tinha necessidade, acho que já estava definido para o MEC que Santa Rita seria a cidade, né? Então, assim, a gente acompanhou não tão de perto isso, mas acompanhando essa luta aí de Santa Rita. E, assim, a visita do MEC, no caso, era mais para, acredito eu, forçar que algumas atitudes foram tomadas, principalmente dos outros órgãos, né? Tipo a Prefeitura de Santa Rita, que teria que doar o terreno, né? E a gente viu que o terreno só foi doado em 2014, né? Um outro prefeito. Mas, enfim, eu acredito que foi uma luta que a população de Santa Rita, e aí um movimento encabeçado pelo professor Valdir, né, que é nosso professor Valdir Lima, que é nosso amigo, e outras pessoas, né, não vou ser injusto falar todo mundo, mas representando todos, vou falar o nome dele, e lutou, fez esse movimento, e no final das contas Santa Rita foi contemplada com campos já do Instituto Federal e não mais do Cefet, né, mas nós tivemos também outras, quando eu já estava na assessoria de plantação, tivemos outras visitas do MEC, inclusive para ver o prédio onde a gente estava instalado provisoriamente, para ver se tinha condições de ter aulas, né, do IFPB, fizeram uma vistoria e tudo, sugeriram inclusive uma reforma, a gente fez uma reforma de quase R$100 mil no prédio para deixar em ordem, mas eu acredito que desde 2011 já era uma condição que não ia ser mudada, né? Já era
um acerto entre MEC, governo do estado na época, acho que era o governador Ricardo Coutinho, e com a prefeitura de Santa Rita, que demorou um pouco, alguns ruídos, mas assim, eu lhe confesso que eu não acompanhei tão de perto. Foi um processo que eu já estava voltando, estava me inteirando mais ou menos do que estava acontecendo. No nosso planejamento, aí vou resgatar uma comissão que teve de expansão, que foi formada pelo professor Ridelso e professor Jimmy, que analisava as tendências, né, os arranjos produtivos locais da região, o que é que tinha de indústria, o que é que tinha de comércio, o que é que tinha de serviço. Então eles fizeram um trabalho muito bom, inclusive gerou um livro do professor Ridelso. E Santa Rita, a gente sabe que o grande movimento de emprego e de recursos é gerado pelas usinas, né, de cana-de-açúcar e pelas águas minerais, as empresas de águas minerais. Então, na época do projeto, estava indicado aqui uma área de química. Né? Então, ainda hoje a gente tem no nosso PDI, né, a projeção de futuramente de fazer um curso nessa área de química, né, porque é uma área que tanto auxilia as usinas quanto auxilia as águas minerais e vai gerar emprego nesses setores. Mas na época a gente com campus em implantação não tínhamos nenhum equipamento laboratório, não tínhamos ambiente para instalar laboratório. E aí um curso que eu acredito que a maioria das unidades que foram implantadas na época da gente, né, de Santa Rita, criaram foi o curso de informática, porque era um curso que é fundamental para todas as áreas, a informática hoje, né? Além de ser um curso fim, é um curso meio também, todas as áreas utilizam. E na época eu me lembro que a gente foi o único curso que abriu duas áreas diferentes. A maioria abriu só uma área, ou informática ou outra área, eu acho que não me lembro se Itabaiana também abriu duas áreas, mas eu acho que a gente foi um dos poucos que abrimos duas áreas. Meio ambiente, por quê? Porque meio ambiente era também necessário aqui em Santa Rita. E não é um curso que precisava de tanto investimento em termos de laboratório, a gente podia montar. Inclusive a gente começou a montar os nossos laboratórios lá atrás, lá na Fundação do União Comune, com alguns equipamentos e materiais que os servidores que estavam vindo removidos de outras unidades traziam. Então, por exemplo, o técnico André, que a gente tem um técnico de meio ambiente, ele trouxe alguns materiais do laboratório, então a gente conseguiu montar um laboratório que a gente depois transferiu para o CAIC também, de química, era meio química, meio biologia e meio ambiente. Então, assim, era um curso que a gente viu que atendia um pouco a necessidade da gente nessa parte de usina, de água mineral, que era o curso de meio ambiente. E o curso de informática, que era um curso mais simples, vamos dizer assim, porque computadores a gente ia ter de todo jeito. Então, a ideia de abrir esses dois cursos, primeiro, para a gente ter duas vertentes de crescimento, né? Porque se a gente abrisse informática hoje, a gente praticamente só tinha técnico de informática, a gente não tinha crescido, né? Até agora a pandemia nos impossibilitou de expandir outras áreas. E a gente, na época eu me lembro muito bem que eu discutia muito com o professor Nonato. Eu dizia, rapaz, será que só uma área a gente fica mais... Ele disse, não, vamos abrir duas áreas, porque já nos obriga a, quando for expandir, já olhar para as duas áreas diferentes. E futuramente a gente pode até trabalhar em conjunto, né? Que a gente sabe que tem muitos trabalhos, a gente fez muitos trabalhos com estudantes, tanto de informática quanto de meio ambiente, trabalhando numa mesma equipe e gerando resultados muito bons para a comunidade. Então, por isso, foi uma questão tanto de condições, de estruturas e de economia na época, quanto a condição de expandir em duas áreas paralelas que serviriam melhor à comunidade. Não, minha relação com todos os dois, muito boas, né? O professor João Batista foi meu professor na época do curso técnico de eletrotécnica, então, assim, tenho um respeito muito grande por ele. Na época que a gente já tinha acertado de eu vir aqui para o Campo Santa Rita, o professor João Batista tinha nomeado, um pouco antes, o professor Humberto Nilton, que era um professor da coordenação da eletrotécnica, né? Não sei nem se ele aposentou-se.
Então, o professor Humberto Nilton foi nomeado pelo professor João Batista como assessor de implantação. E foi quem fez a tratativa da gente usar as salas da do Daniel Comboni, né? Então, quando o professor Nicasso assumiu, que me nomeou para a assessoria de implantação do Campo Santa Rita, eu estive com o professor Humberto, né, e assim me dou muito bem com ele. Estive lá, ele foi lá comigo, me apresentou lá na época eu acho que era o presidente da Fundação Daniel Comboni, o irmão Carmelo. Então me apresentou o irmão Carmelo, mostrou lá o material que estava, né? Então assim, fez toda a transição da gestão dele, que tinha sido pouco tempo, para a gestão da gente, começando lá no Campo Santa Rita. E aí não teve problema, né? Assim, não tivemos nenhum problema nessa mudança, não. A única coisa que tinha um processo de criação de um curso em Química Industrial, que eu não tomei conhecimento, e chegou para mim já a comissão, já querendo já mandar o projeto do curso. E eu disse, não, eu interrompi esse processo para que a gente pudesse discutir mais com a comunidade que estava se montando ainda, se chegando, né? Os servidores, a gente não tinha ninguém, para a gente não começar um processo de um curso, né? O projeto pedagógico de um curso que a gente não tinha discutido entre a comunidade, né? E aí a gente fez uma comissão, convidou, a gente, como não tinha servidores, e o professor Nonato na época, a gente convidou alguns servidores de outras unidades para nos ajudar. E foi aí que eu conheci a professora, por exemplo, a professora Gilda Carla, que era de Santa Rita, mas estava no professor Isabel, a professora Magdalena, que era de Santa Rita, mas estava no Campus Patos, e a gente convidou elas para, sem compromisso algum, de vir para Santa Rita, mas já participar dos projetos pedagógicos dos cursos que a gente estava querendo implantar. E aí outros professores, professor Ramon, acho que está em João Pessoa, professor Tiago, acho que está em Itabaiana ainda, não sei se ele já foi para outra unidade. E ajudaram a gente nesse projeto, foi discutido, porque sim, porque não, em sintonia com a reitoria também, com a Pró-Reitoria de Ensino, né, que na época, hoje a professora Meire Roberta estava na Pró-Reitoria de Ensino, que hoje era reitora, e aí não tem problema, tudo tranquilo, e demos continuidade à implantação do nosso curso. No Daniel Comboni a gente teve uma dificuldade porque o prédio era compartilhado, né? O prédio era compartilhado, então a gente tinha uma quantidade de salas, mas as outras salas do prédio eram utilizadas pela Fundação Daniel Comboni, que eles recebiam os estudantes das escolas municipais do ensino fundamental 1, né, crianças. Então eles davam alimentação, aula de reforço, esportes, oficina de jiu-jitsu, de karatê. Então assim, faziam um trabalho de assessoria às escolas municipais. Então o estudante ficava no Daniel Comboni no turno da manhã, de tarde ia para a sua aula. Ou o aluno que tinha aula de manhã ficava de manhã na escola e de tarde vinha para o Daniel Comboni para ajudar aquelas mães, principalmente, né, mais vulneráveis, que não tinham como ficar com os filhos em casa. Quando a gente começou a trabalhar lá, a gente começou a ter, vamos dizer assim, uma mistura aí de população, né? Tinha os população dos adolescentes, tinha as crianças, e aí, às vezes a gente foi crescendo, a gente precisava de mais ambientes e solicitava Daniel Comboni, Daniel, não, só tem essas 9 salas para vocês, e assim, começou a ter alguns ruídos, né? Mas nada que a gente não conseguisse resolver, né? Então, assim, outro caso que atrapalhou um pouco também foi que a prefeitura começou a atrasar o pagamento do aluguel, né, das salas. E aí o presidente lá, o irmão Carmelo, ficava bravo, vai dizer, ó, você ou paga o aluguel ou vocês vão ter que sair e tal. E a gente não tinha nenhum comprometimento com o aluguel, porque o aluguel era um compromisso assumido da prefeitura com o Daniel Comboni para poder disponibilizar as 9 salas e a gente começar a trabalhar o Campus Santa Rita no município, né, o campus do IFB no município, antes do prédio definitivo. Mas assim, tudo isso a gente fez toda essa, vamos dizer assim, interlocução com a prefeitura para atualizar os pagamentos, os aluguéis, né? Eu me lembro que o aluguel era R$ 5.000 por mês, e atrasava um mês, atrasava 2, a gente ia lá, começava com a prefeitura, com o secretário, com o prefeito e conseguia. E foi um período muito difícil para a gente, porque
a prefeitura passou por muitas instabilidades políticas. Então a gente teve prefeito cassado, depois o vice-prefeito assumia, depois cassou o vice-prefeito, depois... E assim, um fato pitoresco é que teve um período de 6 meses que não houve coleta de lixo em Santa Rita. Então isso complicou a nossa vida muito. Então assim, as ruas lotadas de lixo e pegou a época do inverno que lá no prédio onde a gente estava alagava a rua e ficava boiando os sacos de lixo. Então assim, muita mosca no restaurante, ruim de se alimentar, e a gente passou um período mais causado pela estabilidade política do município do que por outra coisa. Mas foi um período que a gente conseguiu passar, graças a Deus Santa Rita se estabilizou politicamente. E no Daniel Comune era muito bom, que era muito central o prédio. Você tem ideia, logo atrás do prédio que a gente ocupava, tinha um restaurante popular que custava R$ 1 o almoço. Então, para os estudantes era muito bom, que eles saíam, almoçavam por R$ 1, voltavam para as suas aulas, né? O custo era muito baixo. O ônibus passava toda hora na frente, então assim, não tinha problema de acesso, nem problema de alimentação, né? Então, assim, foi um período muito bom. Em relação ao CAI, que foi, vou dizer assim, que foi um pouco melhor, porque o espaço foi maior. E a gente pensava que quando a gente fosse para o CAI, que a gente ia compartilhar o prédio junto com o Senai, que na época o Senai, a prefeitura, o prédio do CAI, que era da prefeitura, a prefeitura tinha disponibilidade por 30 anos para o Senai. Mas o Senai se instalou e não sei porquê, mas assim, não estava muito afim mais de ficar, não funcionou muito bem os cursos lá no CAIC. E a gente fez uma reunião para compartilhar o prédio do CAIC. Não era para a gente ficar com o prédio todo, mas de última hora o Senai disse, não, a gente está saindo, porque os custos aqui estão muito elevados, a gente não está tendo retorno, então a gente está saindo do prédio e deixando o prédio para vocês. Entregaram a chave para a gente do prédio e a gente ocupou praticamente sozinho. Então era um prédio maior, com umas salas maiores, maior quantidade de salas, ginásio, mais banheiros. Então assim, a gente tinha uma estrutura muito melhor do CAIC. Apesar de ser um prédio antigo, que tinha muita goteira, quando chovia causava muitos problemas, mas a gente conseguiu administrar bem, e assim, foi um período mais tranquilo, né, em relação ao espaço. Mas, assim, eu agradeço muito a gente ter toda a sorte de ter tanto estado lá no Daniel Comboni, quanto ter tido a sorte de trabalhar no CAIC também, que o CAIC também não tinha um restaurante popular, mas também tinha uma acessibilidade maravilhosa, que o ônibus passava em frente toda hora e não tinha problema. Tanto para chegar quanto para sair era uma tranquilidade. É natural, né, da gestão a gente ter eu acredito, né, porque assim, as pessoas têm projetos, a gente convida, então assim, a gente teve lá no começo o professor Nonato, ele não assumiu o cargo de diretor de ensino, porque na época a gente não tinha a gratificação, né, a CD para o diretor, na época eu só tinha uma CD para o campus, que era do diretor-geral, então praticamente os outros diretores ganhavam uma FG, né, função gratificada, então não era o diretor falado, mas a gente começou lá atrás, na área de ensino com o professor Nonato, depois o professor Fechini foi passar um período na Finlândia, e aí a gente convidou ele para ficar um período com a gente, ele ficou também, um bom período, trouxe muitas novidades lá, as tecnologias, né, de ensino mais atualizadas, tal. Fizemos muitas oficinas, mas assim, o projeto do professor Festino era mais de ficar atendendo a rede como um todo, né, inclusive com Brasília e tudo. E aí ele viu que não estava dando para conciliar, né, a atividade de direção de ensino, ficar só dedicado ao campus e deixar os projetos. Então foi uma escolha, né? Tanto eu lamentei a saída de todos, né? Continuo sendo amigo de todos, mas assim, eu lamento, mas faz parte da vida, né? Depois do professor Fechini, onde teve a professora Gilda, né? A gente conseguiu também fazer algumas coisas. A professora Gilda de Santa Rita conhece a cidade como ninguém, né? Mas, assim, a gente tinha umas divergências em relação a alguns pontos, mas nada que a gente não pudesse superar. Mas o professor já também tinha um projeto de fazer o doutorado dela, tal, e chegou um momento que tivemos que,
né, ela ter que sair da direção. E aí veio o professor Inacan, que tinha vindo do Campos Monteiro, já tinha tido a experiência de diretor de ensino lá no Campos Monteiro, e chegou para nos ajudar, e quando a professora Gilda saiu, ele estava disponível, né, eu fiz o convite, ele aceitou, pronto, e está com a gente até hoje. E a gente está aí, né, sempre tem, entre as diretorias, sempre tem algumas divergências, mas nada que afete. No final, a gente sempre tem um consenso. Agora mesmo a gente está com a questão do curso de análise superior de análise e desenvolvimento de sistemas, né? Eu sou defensor que a gente começasse 2024-1, mas tanto o diretor de ensino quanto o diretor administrativo é defensor de 2024-2. Mas, sim, são coisas que a gente pesa para cá e para lá. Eu vejo como natural essa. Na direção de administração, a gente tinha Chico, né? Francisco Antônio Borges de Moura, nosso Chico da Gráfica, era o diretor administrativo, já era um servidor antigo do Campo João Pessoa, e sempre falava que queria se aposentar, que estava cansado e tal. Nós temos o nosso diretor atual, Davis, que é técnico em Química, mas começou a ajudar Chico nessa parte da administração, fez um período de treinamento na reitoria, uns 6 meses passou lá para aprender todos os processos, né? Ficou doutor em todas essas áreas e hoje está nos ajudando aí, a gente agradece muito, porque a gente sabe que fazer parte da gestão é mais ônus do que bônus, né? A gente tem essa consciência, não tem gratificação que pague a dor de cabeça que você tem, o aperreio que você tem, tá fazendo toda a gestão de um campus, principalmente um campus como Santa Rita, que tem ainda muitas necessidades, a gente não tem o corpo docente completo, não tem um corpo técnico-administrativo completo, o orçamento não é aquilo que a gente precisaria para manter tudo funcionando nas mil maravilhas, então a gente sabe, então a gente agradece. Eu sempre agradeci a todos os diretores que passaram, seja administrativo, seja de ensino, pela gestão. Por quê? Porque são ajudas muito importantes e sofrem, né? E é mais sofrimento do que alegria, né? O dia a dia não é fácil. Mas, enfim, eu acredito que a alternância, inclusive a minha alternância, né? Daqui a pouco termina o meu tempo aqui, vai vir outro diretor geral, e assim é a vida. A escola técnica, ela como tinha só o objetivo do curso técnico, né? O curso técnico integrado na época, a gente era uma coisa mais enxuta, mais redonda, eu digo assim, porque a gente não tinha a diversidade que a gente tem hoje de tipos de ensino. Então a gente tinha aquele curso técnico integrado, e a gente tinha um problema que na época da escola técnica já se identificava, que era a questão do estudante querer estudar lá, mas não querer ser técnico. Ele ia por quê? Porque ele tinha um ensino médio de qualidade, era gratuito, né? Oferecia a ele ainda a possibilidade de ter um curso técnico, mas ele não queria ser técnico, ele queria ir para a universidade normal. Mas assim, a gente não... Na época que eu fui estudante, a gente conseguia atender muito a comunidade mais vulnerável. Na época que eu cheguei como professor, eu já não via isso. Então eu via muito aluno... Para você ter uma ideia, na época que eu era estudante, a gente tinha um bicicletário e tinha um aluno, um amigo nosso, que ia até com um jumentinho que ele ia para a aula. E quando eu voltei como professor, a gente só tinha carro, os alunos tinham um carro mais bonito do que os professores. Então, assim, alguma coisa a gente estava falando, mas funcionava muito bem. Todo mundo sabia a sua função. Tá? Quando passou-se para a Cefet, aí a gente começou a ter um problema de ter mais uma opção de curso, né, de nível de curso, que era o curso superior. E aí começou vamos dizer assim, as inseguranças da comunidade. Será que a gente tem condição de dar aula no superior? Eu passei a minha vida toda dando aula no ensino médio. Isso foi um problema, tanto é que gerou a criação da carreira de EBTT, que a gente antes era uma carreira de professor de primeiro e segundo graus. E aí tinha muitos colegas que diziam, eu não sou obrigado a dar aula em curso superior. Isso causou um pouco de... né? E aí foi criada a carreira EBTT, aí todo mundo teve condições, e também criou, que eu vejo que ainda é um problema que a gente precisa amadurecer para administrar melhor, a questão do envolvimento de estudantes do curso superiores com os cursos de ensino médio. Por quê? Do ensino médio você exige um fardamento, um cumprimento de horário,
vamos dizer assim, uma blocagem de horário de 7 a meio-dia e tal. E do superior é uma coisa mais solta, normalmente, como é na universidade, né? Então o aluno não precisa de fardamento, muitas vezes vem de short, de sandália, e chega para assistir a terceira aula e não assiste mais as outras. Então, assim, o estudante tem toda uma liberdade que está ali vizinho ao estudante do ensino médio, que não tem aquela liberdade, tem que ficar ali de tal hora até tal hora, só sai com autorização dos pais, enfim. Isso causou um certo, ainda causa, eu vejo assim, um certo, e a questão também do o crescimento quantitativo de servidores, né, tanto docente quanto administrativo, né, e até pela necessidade de ofertar várias áreas e vários cursos de níveis diferentes. Então eu acho que é uma coisa que a instituição ainda está construindo. Então eu vejo que é uma coisa difícil, né? Já ouvi ideias de assim, criar um campus que seja só ensino médio, criar um campus que seja só ensino superior. Eu não sei se seria a melhor opção, até porque a gente tem uma grande vantagem como é que chama? A subida, né? O cara começa lá no curso médio, depois vai para o curso superior, depois para a pós-graduação, e essa interação, o estudante do ensino médio, do técnico integrado, participando de uma pesquisa com um estudante do ensino superior, isso acrescenta muito no conhecimento do aluno, né? Essa flexibilização, esse crescimento de níveis de curso na mesma instituição com o pessoal trabalhando. E eu acredito assim, quando a gente tem um curso superior, no nosso caso aqui do Campus Santa Rita, a gente está para ter o primeiro curso superior, isso vai... A criação do curso superior, que ele passa por tantos processos de avaliação mais rígidos, vai melhorar inclusive o nosso integrado. Por quê? Porque o reflexo do melhoramento da área lá no superior vai refletir lá embaixo no curso integrado até mais alinhado com as novas tecnologias, com o mercado. Então, assim, eu vejo que são momentos diferentes e que são momentos que a instituição tem que passar, com todas as dificuldades. Assim, escola técnica, quando tinha só uma modalidade de curso, mais fácil. Cefet complicou um pouco mais, né? Porque aí a gente apareceu uma clientela nova, um estudante de ensino superior, com exigência maior, inclusive para os próprios servidores se preparar mais, ter todos os procedimentos diferentes. E com o instituto, que a gente atende desde o nível básico, primeiro grau, até a pós-graduação, a coisa complicou. Mas nada que a gente não possa, né? Mas eu acredito que a gente ainda precisa melhorar em alguns aspectos. O Campus Santa Rita, né, a gente criando o primeiro curso superior, a gente vai ter um curso superior à noite, com os nossos cursos de ensino médio durante o dia. Então, mas a gente vai precisar fazer essa integração superior com integrado. Como é que a gente vai fazer, se o período é diferente? Então são coisas a se pensar nos projetos da frente, mas é uma construção. Eu acredito que é benéfico, eu acho que o Instituto o Instituto Federal é uma instituição com características que a gente não encontra em todo lugar do mundo e que a gente tem muita vantagem em ter essa variedade de níveis de ensino. Muito mais vantagem do que desvantagem. Próximos 4 anos eu posso lhe dizer a opinião como gestor e como pessoa, né? Eu gostaria muito que a gente verticalizasse, a palavra é essa que eu estava procurando na outra fala, verticalização, né? A gente verticalizasse tanto a área de informática quanto a área de meio ambiente. Eu acho que a gente precisa ter... a população de Santa Rita é muito carente em relação à educação, né? Então a gente precisa ter um PROEJA, né? Uma educação de jovens e adultos profissionalizante. A gente tem a nossa comunidade de pais, de estudantes que precisam. Acho que aí a gente já tem uma clientela muito grande, né? Então, vai ser vamos dizer assim, outro público-alvo, né? O PROEJA. A gente precisa ter um curso superior na área de informática, que graças a Deus vai sair, e precisa também ter um curso superior nessa área de meio ambiente, ou tendendo para a área de química, ou tendendo para a área de ambiental, na parte de... Eu acho que a gente tem que não vai ter que sair daí. A minha projeção nos próximos 4 anos. E a criação de uma terceira área, que eu acho que tem que ser na área de indústria, né? E aí seria, a gente tem no nosso PDI a parte de eletromecânica, porque
A eletrônica, João Pessoa, que é o campus maior, né, do nosso instituto, ele tem um curso de eletrônica, um curso de eletrotécnica e um curso de mecânica. Mas hoje, as empresas, elas não querem contratar, contratar o técnico só de eletrônica, não só de eletrotécnica, nem só de mecânica. Ele quer um cara que ele trafegue nessas áreas. Então, assim, a gente criando o nosso curso de eletromecânica, né, mais alinhado com o mercado. Então, eu vejo que a gente não precisa ter aquele curso que vai passar 50 anos funcionando com o mesmo nome. Vai ser um curso que vai atender às demandas do mercado de Santa Rita. Ah, se pender mais para mecânica, a gente pende mais para mecânica durante um período. Ah, ele precisa agora mais um cara de eletrotécnica. Ah, a gente vai ter um pouco de noções de mecânica e de eletrônica, mas pende mais para eletrotécnica. E ele precisa mais de um cara de eletrônica. A gente faz um reforço na área de eletrônica. Então eu vejo que a gente tem que entrar para essa área industrial, que é a origem nossa, né, de a escola industrial lá atrás. A gente hoje, o curso, tanto de informática quanto de meio ambiente, não é um curso mais assim, tido o peso de chão de fábrica, como se diz, de indústria. Então, eu vejo que nos próximos 4 anos a gente tem que dar uns passos nesse sentido. Lógico, precisa de estrutura, precisa de mais servidores, mas a gente pode começar a construir isso aí. Eu gosto de muitas coisas aqui, principalmente eu gosto do companheirismo, da amizade, dos colegas de trabalho. Assim, eu vejo um campus que todo mundo, lógico, nem todo mundo gosta de todo mundo, mas que a gente consegue se respeitar e trabalhar com alegria. Eu digo a todo mundo que eu sou um felizardo. Eu fico contente de ter que vir para Santa Rita todo dia. Eu saio de casa alegre para vir para cá. Não saio com o sentimento de estar aqui por obrigação. Eu saio com um ambiente que eu me divirto. Então, assim, eu passo o dia, rio com meus colegas diretores, com meus colegas professores, com os técnicos administrativos. Então, assim, eu vejo que é uma comunidade que todo mundo se respeita e todo mundo trabalha com alegria. Lógico, eu estou dizendo todo mundo, a gente sabe que os 100% é um caso excepcional, mas a gente consegue. Existem os problemas, existem vamos dizer assim, as intempéries, mas a gente consegue. Então, assim, o que eu mais valorizo aqui, eu vejo esse relacionamento entre todos. E outra coisa também que eu valorizo muito, que eu acho que é uma característica da gestão e que a comunidade que faz parte do corpo técnico administrativo abraçou, é o cuidado com o estudante. Então a gente tem um cuidado muito grande com o estudante, a gente tem eu acho que é a menor evasão da rede, porque a gente se preocupa, a gente consegue, se o estudante falta, consegue ir atrás, consegue conhecer a família, conhecer os problemas da família e consegue trazer aqui para dentro do campus e consegue manter o estudante. É lógico, tudo isso não é atingido não é atingido só por o trabalho de uma, duas ou três pessoas, toda a comunidade, porque vai desde os auxílios, desde a sala de aula com o professor, desde o corpo técnico administrativo de apoio, né? E o estudante gosta. A gente vê que às vezes o pessoal até da limpeza assim, não, tem que mandar o estudante para casa, que se deixar ele quer passar até de noite aqui. Então assim, eu vejo que se acontece isso com o estudante é porque a comunidade acolhe bem e a comunidade reflete, né, a alegria que é trabalhar no campus entre todos. Então eu vejo que são os 2 pontos mais positivos que eu vejo aqui na nossa instituição.